No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o jornalista Rabi Kalil, bom dia. Bom dia, meu amigo Pedro Notaro, bom dia a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Sexta-feira, a uma semana da sexta-feira 13. Sexta-feira 13. Sexta que Dá vem. medo. Sexta-feira que vem, sexta-feira 13, uma data meio que cabalística. Em Guarulhos é mesmo. Eu não sou supersticioso, não sei você. Eu diria que ser supersticioso dá azar. Então, eu Mas não aqui em digo. Guarulhos tem um histórico de sexta-feira 13, tem. Até a secretária foi assassinada. Deus que me perdoe. Vivemos um tempo assim, um pouco da política, meio que de covardia. Acho que não de violência, como tempos sombrios de antigamente, mas eu acredito que um pouco de covardia, até de coisas até... Um caminho que a eleição não deveria tomar, mas... Nessa reta final, eu já vi várias eleições, nessa reta final começam os ataques, as baixarias, enfim, agora é aquele que vale tudo. É triste isso. Eu já vi panfletos anônimos, apócrifos em campanhas eleitorais. Hoje em dia não é mais panfleto, né? Hoje em dia se usa a mídia digital. Ontem surgiu um vídeo de uma pessoa fazendo uma denúncia contra o secretário de governo americano. O site G7 News publicou esse vídeo, essa denúncia, já encaminhou a denúncia para o Ministério Público. Vamos aguardar as apurações, né? Vamos aguardar as apurações, estamos aguardando também a resposta do secretário americano. Enfim, eu acho que muita coisa ainda vai acontecer até o dia 15. Hoje é dia 6, estamos a 9 dias das eleições. Né? Há 9 dias, praticamente uma semana. Eu observei o vídeo. Pessoalmente, eu não vejo ele citando algo referente a alguma campanha, o secretário, mas o que mais fica caracterizado, e isso ficou comprovado, Pedro, é pessoas do mesmo partido, do mesmo grupo político, de uma mesma campanha, até diria majoritária, compartilhando o áudio. Eu vou traduzir. Eu acho isso revoltante e eu diria aqui covarde. Eu diria até covarde e desperta aqui até um certo desespero por parte de quem está disparando isso. Ontem eu comentava até com o Rabi por telefone, nós vimos gutistas contra gutistas. Foi isso que nós vimos ontem. Foi. É estranho isso, hein? Foi. Muito estranho. Foi. Você espera do adversário o ataque. Agora de uma pessoa do mesmo arco de aliança ou do mesmo partido. Do mesmo partido. Mas é aquela disputa interna, né, Rabi? Do mesmo partido. É o fogo amigo, né? A disputa interna, ela é saudável, ela é bacana, ela é válida, ela é gostoso. Dentro do partido nós temos disputas lá, em uma determinada região, uma disputa de votos, aquele quer ser o primeiro, aquele quer estar disputando o segundo, o terceiro, aquele quer ser mais votado num determinado colégio. Isso é saudável, faz parte do jogo. Agora, você compartilhar uma acusação, algo que não foi, você fazendo um pré-julgamento, algo que não foi nem investigado e nada, isso para mim é... Bom, vamos aguardar as investigações. Vamos comentar a pesquisa, Rabi. Não saiu nem a pesquisa em Guarulhos, né? Olha, ontem, Pedro, havia uma expectativa para as duas pesquisas, a da Badra e da Govinet. Govinet é do PT. A do PT. Pelo que eu percebi, o PT está fazendo pesquisa para ter ciência, não é para divulgar, não. Conforme o registro feito no TSE, na Justiça Eleitoral, as duas estão com a data de divulgação para o dia 5 de novembro, que foi ontem. Né? Tanto a do PT, a Govinet, o Instituto Govinet, como também a Badra Comunicação, ambas para o 5 de novembro, que não A Badra me disseram que poderá ser divulgada ainda hoje na TV Bandeirantes, na TV Band Eleições. Como foi, aconteceu, né? Sim, na última pesquisa Badra. Passada, então, vamos aguardar. Agora, aquela pesquisa da CNN, da Real Time Big Data, também não foi divulgada. Não tem. Há uma expectativa para sexta-feira, para hoje também. Da segunda, mas da primeira ainda não. Não.
Muito estranho. Não, esquisito. Bom, vamos lá, vamos falar sobre a pesquisa Datafolha mais recente sobre a cidade de São Paulo. Eu quero aqui reconhecer em primeira mão, lá atrás o Rabi Khalil falou para mim, em off aqui, que tinha muita expectativa em relação à campanha do Márcio França do PSB. Diz. Você foi o primeiro a me dizer isso. E eu dizia que não, que o eleitor paulistano, eu acho que é meio bairrista, que o Márcio França é caiçara de São Vicente. Mas percebe-se que ele tem, sim... Ele é de chegada, Ele é hein? de chegada, ele é de chegada. Em 2018, ele mostrou isso, Pedro, que se você fazer uma pesquisa aí, o Ibope de 2018, há 4 dias das eleições, ele estava em terceiro, se eu não me engano, 14, 15 pontos. E em 4 dias ele subiu, ele ganhou 10 pontos, passou o SCAF e foi para o segundo turno com Dória. Né? E o paulistano, ele tem uma característica diferente do guarulhense. Se nós observarmos, você vai ver que em 4 eleições, o guarulhense ele optou por manter o PT no governo, né? 16 anos. Escolheu por 16 anos, e nessas mesmos 16 anos, o paulistano ele elegeu a Marta, o Serra, o Kassab e o Haddad. Sim, a Marta não foi reeleita, o Haddad não foi reeleito. Não foi. E só houve a questão do Kassab reeleito, porque foi o Serra, o prefeito, o Kassab vice, assumiu no lugar do Serra, aí o Kassab foi reeleito. E a situação do Bruno Covas. Que é a situação do Bruno. Mas você vê como que o paulistano, ele né? É diferente do perfil do guarulhense. E eu tenho uma explicação para isso, me permite. Pois é. O paulistano tem muita informação, tem muita mídia, muita TV, muita emissora de rádio. Né? Nossa. Nós não temos, nós estamos aqui na época do tambor, na diligência. Aqui. Verdade, Guarulhos, Osasco, tem cidades isoladas. Tem. E lá em São... Aliás, meu filho me fez uma pergunta interessante. Ele falou, pai, por que aqui em Guarulhos tem tanto barulho? Ele falou. E lá em São Paulo não, porque lá em São Paulo tem TV, tem rádio, aqui nós não temos nada. Aqui é carro de som, berrando. Tanto a notícia é difícil. Você vê, já entrando na questão do Datafolha, da pesquisa de ontem, Pedro, se você pegar a ascensão do prefeito Bruno, é natural, eu até diria, eu pegaria até o gancho do prefeito Guti. A dificuldade que quem está na máquina tem de fazer a prestação de contas. Porque para você prestar contas é difícil. A primeira pergunta que o eleitor faz, o que ele fez? Né? Primeira pergunta que o eleitor faz. Tem o outro lado também, a oposição tem dificuldade de dizer o que ele não fez. O que ele não fez, exato. Então, tem isso. Tem os dois lados. É muito difícil você... Agora, na capital, você tem essa facilidade muito maior do que em Guarulhos. Guarulhos precisa de um canal de televisão, gente. Em 1996, o SBT fez o horário eleitoral de Guarulhos e teve audiência, teve repercussão, né? Bom, vamos falar da pesquisa, Rabi? Vamos lá. Covas vai a 28% e se isola em primeiro. Russomano vê rivais próximos. Vamos lá. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, se isolou na dianteira da corrida por São Paulo. E o deputado federal Celso Russomano, dos republicanos, vê o segundo posto em risco. Covas subiu de 23% para 28%, crescimento de 5 pontos. É significativo, hein? Russomano foi de 20 para 16, também uma queda significativa de 4 pontos, né? E empata agora com Guilherme Boulos, do PSOL, que manteve 14%, e com Márcio França, do PSB, que passou de 10% para 13%. Olha, o Boulos que se cuide também, né? E o Russomano, porque há uma disputa entre os três agora pela segunda vaga. É isso. E eu fiz aqui, Pedro, uma comparação das 2 últimas pesquisas com a de ontem, da primeira que foi no dia 8 de outubro, né? E ontem 5 de novembro, ou seja, vamos pegar aí os últimos 30 dias, né? Se a gente for observar, o Bruno saiu de 21 para 28, né? Ele vem na subida, ele vem subindo... Na crescente. Ele vem na crescente, a ascensão dele é no momento certo. O Russomano é impressionante, toda eleição é um
cavalo paraguaio, impressionante como ele despenca. Ele derrete. Ele derrete, então ele começou no dia 8 de outubro com 27, e ontem ele caiu para 16, ou seja, ele derreteu 11 pontos. Né? O Boulos de 12 para 14. Nesse intervalo de 8 de outubro para ontem, houve uma outra pesquisa no dia 22 de outubro. Né? O Boulos manteve 14 pontos. Então, acredita-se que o Boulos ele esteja no seu teto, porque ele não subiu, não caiu. Os dados são da última pesquisa Datafolha, realizada em 13 e 4 de novembro. O Datafolha faz trabalho interessante, né? Faz e já divulga. Já. Bom, não tem um delay aí, não. Com 1.260 eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para cima ou para baixo. O candidato de Jair Bolsonaro repete o derretimento de 2012 e 2016. Pois é. Russomano não deixa de ser o candidato Bolsonaro. Aliás, eu comentava aqui com o Rabino nos bastidores, a derrota do Trump nos Estados Unidos, a provável derrota do Trump nos Estados Unidos, já é um recado para o Bolsonaro aqui em 2022. Já está. E também o discurso do Trump lá também, da fraude eleitoral, também já prepara que vai vir também o discurso que as urnas eletrônicas não são confiáveis também. Já vai começar esse discurso aqui. Eu, particularmente, sempre que eu vejo uma pesquisa eleitoral, eu prefiro ver, sabe o quê? A taxa de rejeição. E olha só, o Russomano foi de 22% para 47%. Impressionante. 47% é metade do eleitorado rejeita. Quer dizer, realmente... A de Covas caiu de 31 para 25, quer dizer, quando a taxa de rejeição cai, também é significativa. É importante, O Boulos recusam 22% e França 14%. É isso o potencial do Márcio França, que ele tem a menor taxa de rejeição. Tem um detalhe interessante que eu peguei dessa pesquisa, Pedro, para a gente passar para o pessoal. Eu gosto de interpretar a pesquisa e sempre fazer comparações. Por exemplo, o Bruno hoje, o Covas, ele tem os mesmos pontos do Serra em 2012, né? E ele já superou o Dória em 2016. O Dória, há 10 dias das eleições, em 2016, ele tinha 25. E ganhou no primeiro turno. E hoje ele tem 28. Só que só tem um detalhe. O mesmo derretimento do Russomano na última eleição migrou para o Dória. O eleitorado do Russomano foi para o Dória. Este ano, o que tudo indica é que este eleitorado do Russomano está migrando para o França. Porque no mesmo momento em que o Russomano ele esteja caindo, o França está subindo. Por exemplo, o França subiu 5 pontos, 6 pontos em um mês. Pode ser que os bolsonaristas enxerguem no Márcio França um contraponto ao Dória, né? Sim, é isso que está em jogo. E num cenário em uma simulação do segundo turno, o mais equilibrado que aparece num cenário do segundo turno é entre Bruno Covas e Márcio França. Covas ainda ganhando, né? Hoje, o cenário. Mas se você pegar um cenário entre Bruno Covas e Russomano, o Bruno dá de lavada de 57 a 27. Agora, o maior derrotado aí é o Partido dos Trabalhadores, né? O candidato Gilmar Tato, o PT sempre foi uma força em São Paulo, e desta vez não tem um candidato competitivo. Aliás, esse eleitorado do Boulos, de certa maneira, é uma candidatura que absorveu esse eleitorado petista, né? Sim. Tem eleitores petistas, filiados petistas, declarando o voto em Boulos. Eu acho que estrategicamente foi um erro do PT ter essa... Eu acho que o candidato do PT deveria ter sido Fernando Haddad, né? Ele se recusou. Ele não quis. E agora temos até o Lula saindo de São Paulo, indo morar na Bahia. Eu não sei o que vai ser o do PT de São Paulo, não. Não tem uma liderança, uma expressão, né? Eu acho que o Haddad ele esteja até se preparando para uma eleição para 2022. Muita água vai rolar. E assim, eu acredito que você falou da rejeição.
essa disputa esses números de rejeição vai definir a eleição. E muita gente fala que a eleição da capital respinga em Guarulhos. Eu não vejo isso. Não. Eu não Agora, vejo isso também. Ficou interessante. O Bolsonaro perdeu a oportunidade de ficar quieto, né? A hora que ele declarou apoio russomano. Matou o cara. Não, e cometeu um erro, né? Se ele ficasse neutro, seria bem melhor para ele, né? Ele havia anunciado antes que entraria no segundo turno das eleições municipais. E ele se aguenta? Essa estratégia era boa, mas ele não aguenta. Então. Ele mesmo não aguenta. Seria interessante. Seria interessante. Agora, o exemplo mesmo que caminha bem é em BH. O Brimo lá, o Calil lá em Belo Horizonte, subiu mais 5 pontos. Foi para 65, vai caminhando bem. Eu estava acompanhando agora o noticiário pela manhã e o governador Dória já anunciou que se Joe Biden ganhar as eleições nos Estados Unidos, como tudo indica, ele vai abrir um escritório do governo de São Paulo lá nos Estados Unidos. Vai ver. Você vê só. É um governador pomposo. Ele tem postura. Ele é diferente. Ele é diferente. O Dória é diferente. E o Dória já está polarizando com o Bolsonaro, né? Já. Inclusive, falando em Dória, a própria campanha do Bruno, ele tem conseguido anular isso daí. Criou-se durante a pandemia uma impopularidade do governador, aquela rejeição entre Bolsonaro e Dória, né? Bolsonaro falando abre tudo, Dória falando fecha tudo. Criou aquela disputa política com a pandemia. E a campanha do Bruno tem evitado bem isso daí. Não tem influenciado muito nisso. O Bruno Covas está meio mais à esquerda dentro do PSDB, né? Ele manteve setores culturais ligados ao PT. Sim. Né? Da educação também. Eu diria que ele é à esquerda da direita, por aí. Inclusive defendeu até a expulsão do Aécio Neves. Isso. Então ele está mais à defendeu a esquerda. expulsão. Ele teve uma postura bacana ali. É isso aí, Rabi. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Pedro. Até terça-feira. Ficou bom o uniforme, né? Ficou bacana. Para quem não sabe, nós não combinamos a camisa. Não. Homens de preto. MIB. Mas nenhum alienígena. Ó, se é uma pesquisa aí, me informe em primeira mão. Hein? Tranquilo, pesquisa, nenhum coice por enquanto. nenhum coice. 7 horas e até sexta-feira 13, muita coisa vai acontecer. Rapaz, mas vai ter candidato bravo, hein? Tem candidato bravo aí. 7h39, produção, rápido intervalo.